Podcast Além do Código. Além do Código. Aqui no canal Programador Cego. Fala pessoal, estamos começando mais um episódio aqui no Além do Código. E no episódio de hoje eu vou bater um papo aqui com a Érica Meirelles, né? Ela topou participar aqui do podcast para compartilhar um pouco da história dela, do trabalho dela. Tenho certeza que vai ser uma conversa bem legal. Então, primeiramente, Érica, seja muito bem-vinda e muito obrigado por ter aceitado participar aqui do podcast. Que é isso, eu que agradeço, William. É uma honra estar aqui com vocês. A honra é minha. E uma pergunta aqui de abertura que eu sempre faço pro convidado para conhecer um pouco mais ele e isso ir ditando o rumo da conversa. Você já nasceu sem enxergar, perdeu a visão depois, você é cega total, é baixa visão? Conta um pouco sobre você. Bom, eu nasci com baixa visão, mas eu só descobri isso, acho que por volta de meus 8 para 9 anos, mais ou menos. E foi a época, estava na escola, tendo muita dificuldade para copiar do quadro. E aí eu fui no oftalmologista para passar um óculos. E aí ele identificou que havia algo diferente no fundo do meu olho. De lá para cá, foi meio que uma saga épica em busca de hospitais, diagnósticos, tratamentos. Mas infelizmente nada resolveu. E aos 15 anos eu perdi a visão. Total. E perder nessa idade, com certeza foi uma mudança brusca, né? Até que nem tanto, porque eu comecei a perder a visão assim a partir dos 10. Então, de vez em quando, minha visão ela simplesmente desbotava. Uhum. Era tipo um vidro embaçado. Então, do nada, embaçava e eu perdi uma parte da visão. Uhum. O engraçado é que no meu olho meio que se concretizou uma passagem bíblica. Os últimos serão os primeiros. E o olho que eu comecei a perder a visão primeiro foi o último que eu perdi. Parece que é a ironia do destino. Mas quando eu perdi a visão mesmo, assim, na reta final, hoje eu não estava quase enxergando. Então não foi uma mudança tão absurda. Uhum. E aí, como que foi a adaptação, né? Orientação e mobilidade? Você passou a adotar o uso de bengala, tecnologias assistivas, essas coisas? Eu demorei bastante, na verdade, a utilizar a bengala. Eu perdi a visão em 2012. E comecei a usar bengala, eu acho que em 2016 ou 2017. Então foi um tempão, né, sem usar bengala. Minha adaptação, meio que não tive curso de mobilidade até hoje, nunca tive. Eu moro no interior. Então eu nunca tive curso de mobilidade, esse tipo de coisa, só nas capitais ou em cidades muito grandes. Ou onde tem grandes associações, esse tipo de coisa. Mas minha adaptação foi eu e eu mesmo. Foi a necessidade, né? Com certeza. Como diz, quando a água começa a bater na bunda, a gente tem que aprender a nadar. É o jeito, não tem outra escolha. E foi meio que assim, como eu tá na reta final, né? Eu comecei a todo dia enxergava menos. Eu passei uma semana em casa cega e a galera não sabia. Uhum. E aí, como que foi pra família saber depois, e os mais próximos, que você já tava cega? Ah, não foi fácil, porque logo eu disfarçava, eu comia no quarto, eu evitava estar na mesa com eles, estar no meio do ambiente que eles por muito tempo. Eu continuava seguindo minha vida, lavando minha louça, enxugando minha louça, já cega. Então eu E continuava tropeçar, bater nas coisas já era algo mais comum, né? Então não percebiam tanto, né? Não desperta tanto assombro, não. Mas aí eu comecei a errar a porta. Minha mãe começou a observar, sabe aquele sensor? Começou a observar. E aí eu disfarçando. Eu passei uma semana literalmente cega dentro de casa pra, de fato, eles saberem. Porque eles só descobriram mesmo. Aí eu tive que contar, não teve outra escolha. E aí veio super proteção, essas coisas. Não, a gente cuida, a gente te leva nos lugares, não precisa mais sair de casa. Tipo assim, super proteção eu nunca tive. Eu tive muita proteção. Porque eu tenho deficiência desde a infância. Então eu tive muita proteção. Meu pai me levava para a escola, me trazia da escola, tinha aquele cuidado que todo pai e toda mãe deve ter com o filho, independentemente de ter ou não uma deficiência. Mas quando eu perdi a visão, eu já tinha deixado de ir para a escola. Eu deixei de ir para a escola porque não tinha nenhum tipo de assistência
a pessoa com deficiência no meu município. E eu já não conseguia copiar no caderno, já não conseguia ver basicamente nada. Então não fazia sentido eu ir para a escola como ouvinte. Aí eu mesmo decidi deixar a escola. E aí 3 meses depois eu perdi a visão. Então eu já não estava indo para a escola. Mas não teve uma super proteção exagerada a princípio. Uhum. Entendi. E como você, né, eu também já enxerguei, nasci com baixa visão, eu tenho retinose pigmentar, né, então era baixa visão, mas consegui concluir a escola normalmente, fazer minhas coisas, mas vim perder a visão mesmo em 2018. Já vinha percebendo, né, ela diminuindo, mas em 2018 que eu vim perder mesmo a ponto de ser no laudo considerado cego, né? Só enxergo o vulto e tenho algumas noções de claridade. Mas aí, passado esse meu luto, também levei um tempinho para aceitar a bengala. Vim aceitar ano passado, né? Do momento aqui dessa gravação. Na verdade, não ano passado, né? Em 2023 que eu comecei a fazer o meu treinamento de orientação e mobilidade na Fundação Dorina, aqui em São Paulo. E só o ano passado é que eu comecei o treinamento e comecei a usar a bengala e hoje já aceito ela tranquilamente, já não tenho mais vergonha de sair com ela. No meu caso, não foi nem essa questão, William. É que eu não tinha uma bengala. Sim. Não tem como aceitar o que você não tem. Eu só fui ter uma bengala, acho que em 2000, como eu falei, 2016 ou foi 2017. Uhum. Sim. Aí é complicado mesmo, né? Exigir aceitação disso. Pois é. Como eu moro aqui no interior do estado do Maranhão, a educação especial, ferramentas assistivas é muito mais atrasado do que grandes capitais, é lógico. Então, a informação para chegar demorou um tempo. Uhum. Sim. E às vezes é isso que também atrapalha, né? A falta de informação sempre é um empecilho. Com certeza. Por isso eu passei por vários déficits de aprendizado por causa disso. Uhum. Sim. E você, né, falando que já tinha, né, largado a escola, saído da escola no caso, porque estava difícil acompanhar tudo, mas eu vendo um pouquinho aqui da sua biografia, hoje você é professora, né? Correto. E como é que foi? Você se formou? Bom, que nem eu disse, eu larguei a escola. Em 2011, minha mãe me tirou da escola para tentar, digamos que, manter a visão que eu tinha, um pouco de visão. Ela achava que eu ir para a escola ia prejudicar. Eu fiz drama, eu queria voltar para a escola. Aí ela pegou e me colocou no ano seguinte, né, que é 2012. Aí eu abandonei em setembro, perdi em dezembro. Aí eu fiquei pronto. Eu tinha sonhos, eu tinha muito a fazer. Mas aí, depois de perder a visão, bate aquela cortina, né? Porque como não tinha educação especial aqui, não tinha nenhuma perspectiva da pessoa com deficiência na escola, não tinha nenhuma perspectiva, não tinha nenhum lugar ou algo para me recorrer. Então, eu fiquei quieta. Meio que fiz o velório dos meus sonhos, assisti eles morrer lentamente, e tudo bem. Ok. Eu ia seguir vivendo. Aquilo não era o fim de tudo. Era o fim de uma parte, que eu julgava muito importante. Mas não era o fim de tudo. Aí no ano seguinte, uma ex-professora minha, ela tinha passado muitos anos em outra cidade, no Pará. Agora eu não lembro o nome do lugar. Só que quando ela voltou para Maracaçumé, que é a minha cidade, ela veio com o sonho de implantar a educação especializada aqui no município. Com muita luta, ela conseguiu alguns alunos, dentre eles o meu irmão, que ele tem síndrome de Down. E aí meu pai levou meu irmão. E aí ela lembrou de mim. Depois de muita insistência, meu pai me levou para a escola. Só que aí não tinha braillista. Então não tinha condição de ninguém me ensinar. Aí eu sentei na minha cadeirinha, fiquei observando. O clima era uma sala minúscula. Eu acho que era talvez 3x3 a sala. Acho que nem isso, talvez. Era aquelas secretarias que desocuparam pra gente. Foi basicamente isso. E aí a professora que não conhecia Braille, não sabia nada basicamente de Braille, entregou um alfabeto feito em EVA. E disse assim, olha, aqui as letras. Entregou na minha mão, colocou na ordem o A, E, I, O, U. Aprendi, né? Numa aula sozinha, eu memorizei, beleza. Ela me entregou um alfabeto e levei para casa. Em 3 dias eu conhecia todas as letras. Em uma semana eu já sabia ler palavras. Em 2 semanas eu estava lendo livros em braille.
Então foi basicamente sozinha. Uhum. Tanto para ler quanto para escrever. Me entregaram uma reglete e disseram escreve daqui para cá. Em 2 semanas eu estava escrevendo. Então foi muito isso, foi muito eu por eu, porque não tinha condição de outra pessoa me auxiliar. Então, que nem você falou, quando a água tá alta, a gente aprende a nadar ou se afoga. Então eu tive que aprender a nadar. Aí eu passei esse ano de 2013 em ir para a escola. 2014 eu voltei para a EJA, que era para recuperar um dos anos que eu tinha perdido, porque eu tinha perdido 3, para diminuir para 2. Passei um período um pouco chato no EJA, não gostei da experiência. Estudar com adultos não é legal. E aí eu peguei, fui para o ensino médio, concluí meu ensino médio e entrei no magistério. Então, me formei no magistério, fiz todos os procedimentos, estágios. E nesse período do meu estágio, pessoas da minha família, inclusive meus pais, eles não levavam muita fé que eu ia ser professora, mas também não diziam nada, eles super me incentivavam, nunca foram do contra, sempre me apoiaram. Mas era aquela coisa, meu Deus, como a minha filha vai ensinar? E aí eu concluí o magistério, tudo bonitinho, ganhei meu certificado. E alguns anos depois, porque hoje a coordenadora de educação especial aqui no meu município, ela era uma das que começou o projeto, então ela me conhecia. E aí ela me chamou do interior, quem é do interior sabe, conversar com o prefeito, muitas das vezes você consegue um emprego. E aí eu consegui um emprego na sala de recursos, eu sou braillista, sou formada em curso de braille, estou na faculdade de pedagogia, eu não concluí ainda, mas estou cursando. Mas hoje eu trabalho com alfabetização de crianças com autismo, com deficiência intelectual, com outros tipos de deficiência, adultos e adolescentes. Nossa, que legal. E aí, como professora braillista, também você conseguiu dar o suporte que você mesmo não teve quando estudou, né? Com certeza. Atualmente não tem nenhum aluno que tenha a capacidade de aprender o braille, porque muitas das vezes as pessoas elas acham que todo cego aprende braille. Mas se esse cego ele tiver alguma deficiência intelectual muito severa, não tem condições, que era o caso de uma antiga aluna minha. Então, atualmente, eu trabalho, sou braillista, mas eu não atuo diretamente com braille. Eu comecei a aprender o braille recentemente, né? Eu brinco que eu sou analfabraille, mas tive vontade de aprender, estou tentando. No caso aqui, a gente está na fase de aprender com pré-celas, né? A gente usa caixa de ovo, material reciclável como cela para aprender antes de partir para o braille direto, e tá bem interessante, estou gostando, estou até ansioso para quando começar a ler de verdade, poder ler livros, coisas assim. É maravilhoso. Infelizmente que tem muito cego, simplesmente julgando o braille como obsoleto. Sim. E hoje a tecnologia facilita e muito, né? Eu sou da área de TI, gosto do leitor de tela, essas coisas, mas eu sempre falo aqui que eu sinto falta de ler sem ter uma voz falando no meu ouvido, né? Só eu e o papel lá e escutando a voz dos meus pensamentos. E também a questão da leitura, ela te ensina como escrever. Se você simplesmente ouve audiolivro, você não vai aprender a escrever nunca. Você pode até aprender a organizar as palavras, tudo bonitinho, mas você não vai saber como as palavras são escritas. E a construção do pensamento vem muito da leitura. Sim, os cegos hoje, tem muito cego que eles têm um gap enorme na ortografia, justamente por estar só habituado a ficar escutando as palavras. Com certeza. E aí na hora de escrever, em vez de escrever, fica usando a digitação por voz. O danado é que alguma digitação por voz escreve mais errado do que o próprio cego. Aí complica. Pra quem já foi. E eu acho que em vez deles ficarem investindo nesses óculos, tipo Ray-Ban, essas coisas, que até ajuda, é interessante, nesses óculos com inteligência artificial, que descreve pra você, acho que eles darem um jeito de investir para as linhas Braille ficarem mais baratas, ia ser bem melhor, porque aí com a linha Braille a gente conseguiria ler qualquer material digital, né, e sem precisar depender muito do leitor de tela e sem aquela coisa, não posso ler tal coisa porque não tem disponível em Braille. Então a linha Braille facilitaria isso. Mas hoje em dia ela ainda é muito cara. Na verdade, tudo que é pra gente é muito caro.
tudo, 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 tudo é muito, muito caro. Eles dizem que é oferta e demanda, mas não, é por imposto. Uhum. Sim. Que, por exemplo, uma linha Braille, vendo aqui, tem umas na casa do 30 mil. Onde que cegos no Brasil, que a maioria vive de BPC, vai arrumar 30 mil para comprar uma linha Braille? Pois é, é aquela questão. Ah, aí dizem o seguinte, não, para pessoa com deficiência que recebe PC e precisa de algum auxílio, aumenta 25%. Meu Deus, com esses 25% eu vou comprar essa linha Braille. Sim. Porque tudo bem, essa é a realidade do Brasil, mas eu fico pensando, tá, a linha Braille, elas são mais populares nos outros países, então cego de outros países recebe melhor que brasileiro? Eu creio que sim. Eu acho que tem Conseguir muitos países que desembolsar recebem essa melhor do que grana. muito brasileiro. Tenho certeza disso. E aí, a gente falando do Braille, sobre leitura, escrita, né? Hoje você é uma autora já publicada também. A gente vai falar mais sobre o livro daqui a pouco, né? Como é que os livros entraram na sua vida? Você sempre gostou de ler? Eu sempre fui aquela criança apaixonada por livros, por leitura, por história. Quando faltava energia lá, eu às vezes tossia para faltar energia lá em casa. Porque quando faltava energia lá em casa, meu pai acendia uma vela, aí nós se sentava no chão, e aí ele ia contar a história para nós. Aquela história do Zé, do João, quem nunca ouviu, né? Aquelas histórias do camarada onça, camarada macaco, que hoje eu não recordo com clareza. Mas histórias engraçadíssimas. E aí foi um período muito gostoso. Quem viveu esses períodos assim sabe. E aí também gostava muito das histórias infantis dos livros da escola. Muito. Mesmo quando eu nem sabia ler, eu pegava o livro e levava para casa para desenhar as ilustrações. E quando eu aprendi a ler, eu pegava livros emprestados, pegava uma série de livros e aí levava para casa para ler no fim de semana, mas só livros infantis. Porque quanto mais eu crescia, a letra dos livros eles acabam diminuindo. A realidade é essa. Os livros infantis têm uma letra grande, os livros para adolescente, por exemplo, eles têm uma letra muito pequena. Então eu só li livros infantis. E aí, quando eu troquei de escola, eu parei de ler. Porque na outra escola que eu fui, né, que era a partir do que hoje é quinto ano, na época da série, não tinha livros infantis. Então eu não lia, eu parei de ler. Mas foi algo que eu sempre carreguei comigo, o gosto pelo texto, pela leitura. Mas eu vim me apaixonar por escrever através de uma professora, que ela passou um trabalho pra gente, que foi até no ano que eu perdi a visão. Ela passou um trabalho e esse trabalho era fazer um livro, fazer um conto, fazer uma história. Tudo bonitinho, grampear, fazer aquele livreto, né? E aí era para fazer isso em novembro. Eu comecei a fazer em junho. Em junho. E aí eu me apaixonei por contar histórias. Então, a partir disso, eu pensei, cara, é isso que eu quero. Eu quero contar história, eu quero ser uma escritora. Eu quero causar o encanto que eu senti um dia pelos livros. Só que aí, nesse ano, eu perdi a visão. Aí, esse sonho ficou engavetado por um tempo. Sim. E você falando aí, né, quando você ficava ansiosa pra acabar a luz, né, você vai contar histórias e tudo mais. E lembrei aqui que essa também é mais uma vantagem do Braille, né? A gente não depende da luz pra, Com certeza. pra ler, a gente pode ler em Braille no escuro, se tiver frio pode ler embaixo da coberta, que Com não tem certeza. problema. Eu sempre gostei muito do texto. Eu recomendo muito que as pessoas não parem de ler audiolivros, não parem. É maravilhoso, é um audiolivro. Mas o Braille é necessário demais para o desenvolvimento mental, intelectual das pessoas. Sim, que a gente tem que fazer lá as conexões certinha com os pontos para juntar sílabas e palavras, né? No final a gente acaba fazendo quase as mesmas conexões que quem lê em tinta, né? Então isso exercita Eu acho que bastante até o mais, cérebro. porque tem que trabalhar com a memória bem mais do que quem enxerga. Acaba que é um exercício muito maior mental. Sim. Uhum. Aí eu peguei, né? Eu passei, depois que eu perdi a visão, eu passei um tempo sem ter contato com o cego. Eu literalmente fui ter um contato de verdade com o cego, acho que em 2016. Foi 2016, que essa minha professora, ela viajou para São Luís, capital. E aí lá ela foi pro CAP, aprender braille para me ensinar, assim, que eu já sabia. Fazer curso lá.
pra me assistir na escola, né? Escola regular. E aí lá ela conheceu alguns cegos que ela fez amizade, e aí ela pegou um contato pra mim. Naquela época eu usava o celular de botão, né? Porque eu não se usava leitor de tela. E aí eu peguei amizade, professor Mike, uma pessoa maravilhosa, ex-presidente da associação. E aí a gente passou a conversar, e aí ele pegou meu endereço e começou a me mandar revistas em braille. Ele me mandou tanta revista, mas tanta revista que minha mãe disse que ela não tinha nem espaço no meu quarto. Não tinha espaço. Eu lia 200 páginas por dia, tinha dias que eu lia 200 páginas. Eu li muito nesse período. Mas acaba que no corre-corre da vida, a leitura braille é mais lenta. Por isso, muitas vezes as pessoas preferem ler em texto digital. Sim. E é um esforço tanto mental quanto físico também, né? Que eu já conversei aqui com a convidada, que ela disse que leu toda a série do Harry Potter em braille, né? Ela disse que lá nos últimos livros, quando ela terminou, os dedos dela já estavam sangrando. Não, duvido. Harry Potter é grande demais, meu Deus. Sim. E aí é todo um esforço, depende se a pessoa ficar apertando muito o dedo, deixa a marca mesmo. E nem todo mundo tem o cuidado com o livro em braille, né? Porque livro em braille é algo delicado. Tem pessoa que joga o livro em cima do outro, não sabe cuidar. Aí acaba que prejudica o próprio livro. Sim. E você também falando aí do contato com cegos, né? Eu vim passar a ter contato com cegos em 2022, quando comecei a fazer parte de um grupo de cegos da área da TI, né? De cegos programadores. E aí que eu comecei a ter contato e pude perceber o quanto também conviver com pares é importante, né? Ao ver que pessoas que passam pelas mesmas coisas que eu, tiveram os mesmos medos, né? Eu achei que isso foi muito importante para mim e foi daí também que veio a ideia de criar esse podcast para trazer essas pessoas poderem compartilhar assim quem sabe outras pessoas escutam, né? E a gente educa, passa o conhecimento para frente. Quem perdeu a visão ou tá perdendo poder ver que a vida continua e os familiares também ver que a vida continua e assim a gente passa o conhecimento para frente. Que o mais desafiador de ter deficiência visual não é a deficiência visual, mas é o olhar das pessoas sobre a gente. Sim. Oh, meu Deus, é tão linda, mas é cega. Ah, essa é clássica. Ah, nossa, já ouvi demais. É se mandar a gente sentar, né? Porque cego não pode ficar em pé, não. Não, pode não. E outra, eu ouvi o relato de uma vez, um amigo meu disse que a esposa dele, né, na época eles não eram casados, ela era grávida do primeiro marido dela, e aí ela estava no ônibus. Aí a mulher olhou para ela, meu Deus, quem fez essa maldade contigo? É muito disso. É muito do cego é intocável, o cego ele não tem vida, ele é apenas cego. Sim. Você é casada, noiva? Não, casada não, noiva também não, mas eu namoro. Sim, ele enxerga? Não, totalmente. Aí Ele fica esse tem mito, né? baixa visão. Porque cego só pode ficar com cego. Não, ele tem baixa visão. É porque é aquela questão muito da compreensão. Sim. É muito do olhar que o outro tem pra gente. Porque a maioria das pessoas que não tem deficiência visual, eles vão olhar pra gente e vão querer fazer tudo pela gente, ou eles não vão encarar a gente como um indivíduo normal, digamos assim. Aí é mais fácil relacionar entre pares. E outra clássica, não sei se você já passou por isso, né? Porque os cegos passam muito por isso, é quando você tá com alguém que enxerga e vão pra algum lugar, aí em vez das pessoas perguntarem diretamente pra você, pergunta com quem tá com você. Ai, é desagradável. Meu pai sempre responde, ei, pergunte pra ela responde, ela fala. Ela só não enxerga. É bom quando a pessoa tem isso. Não, pergunta pra ela, ela sabe. É muito desagradável. Acontece demais. Sim. Ou vem aquela infantilização, as pessoas tratam com a gente tudo no diminutivo, parece que tá falando com a criança. Vem cá, dá sua mãozinha aqui, vem aqui. Só volta a falar, vem aqui com a titia. E ainda mais quando você não é muito alto. Aí, meu amigo, você passa por cada uma. Eu tenho uma pessoa muito querida na minha vida, colega de faculdade. Ela me trata como uma criança. Ela me trata desse jeito.
E a gente percebe que não é de maldade, é que a pessoa não sabe de fato como agir. Por isso que eu acho Uhum. necessário ter podcast, ter vídeo falando Sim. sobre pessoas com deficiência, falando suas experiências, porque tem muito aquele negócio. Ah, não, um cego só para de ser cego. Não, mas ele tem que falar do que ele conhece, do que ele entende. E a Sim. mudança que ele traz através dessa fala pode não ser gigantesca, mas serve para alguém. Sim. Ter conteúdos assim realmente é muito importante, por isso que eu faço esse podcast e tudo. Mas o ruim é que eu também sempre falo aqui, né, que acaba indo para o outro extremo, né? Porque tem dois extremos. Ou a gente é um inútil que não sabe fazer nada, depende dos outros. Ou a gente é um herói, É um herói, exemplo meu de Deus. superação, assexuados puros, que, nossa, que legal, tanta gente que enxerga e não faz o que você faz, parabéns. É até complicado, a gente fica se sentindo mal, a gente fica, poxa, eu não faço tudo isso. Sim, Baixa até aquela depressãozinha no coração. sim. Que no fundo a gente é como qualquer outra pessoa, né? Nem quem enxerga não faz isso. É porque quem enxerga tem outros gostos, vai fazer outras Com coisas. certeza, tem outras Não é habilidades. só porque ela enxerga, ela é obrigada e tem que se sentir humilhada porque eu tô fazendo. Pois é. É que as pessoas veem muito isso. Ai, um exemplo, não sei o quê. Tudo bem, de fato, eu concordo que muitas pessoas com deficiência são exemplos. Aliás, todos. Se uns de bom comportamento, outros de mal. Que ainda tem muito isso. Sim. Eu trabalho com Uhum. uma colega, uma querida. Eu conversando com ela, mexendo no WhatsApp na frente dela, né? Aí ela, nossa, que interessante. Eu parei de mexer, olhei em direção a ela e perguntei, menina, me diz uma coisa. Tu acha que toda pessoa com deficiência visual é boa pessoa, né? Ela, claro, Ai, ai. claro. Pois é, então tem muito isso. Essa aí vai ser enganada facinho Ai, eu vou confiar, é cego, não vai fazer nada não. tem um cego aí pior do que eu não enxergo. Sim, tem muito cego aí que se aproveita justamente disso, É. né? A pessoa achar que ele não vai fazer nada. Ó, eu sou cego, sou por inocência. Eu tô nem vendo o que eu tô É fazendo. clássica. Mas aí, ainda os dois são ruins, né? Mas sei lá, acho que ainda achar que a gente é inútil é pior, porque aí não nos dão oportunidade de fazer nada, tudo que você vai tentar fazer. Não, eu faço pra você daqui. Concordo. Porque se a gente não tiver uma oportunidade, a gente não vai chegar a lugar nenhum. Não vai mostrar potencial, porque a gente não teve a oportunidade. Sim, né? Que se a gente não souber fazer alguma coisa, que isso não tenha a ver com a nossa visão, né? Que a gente simplesmente não consegue, assim como quem enxerga, não consegue fazer certas coisas, mas por causa da nossa falta de visão, as pessoas já deduzem que a gente não vai conseguir fazer. Aí é trairagem com a nossa parte. Trairagem demais. E aí, voltando um pouquinho na questão dos livros, quais que são aí seus gêneros favoritos? Eu gosto muito de fantasia, livros infantis, como acho que deu pra perceber. Eu gosto também bastante de romance. Romances mais, digamos que água com açúcar, mas não tão água com açúcar assim. Eu evito hot, livros policiais, esse tipo de coisa. É claro que um ou outro livro policial eu já li, um ou outro livro de suspense ou terror eu já li, mas não são livros que eu consumo tanto. Raramente, na verdade. Eu também gosto bastante assim de fantasia, literatura fantástica. Pra mim, tudo que tem bruxo, mago, elfo, fada, Eu também gosto. eu tô lendo. Então, gosto muito de Harry Potter. Tenho o meu ritual de ler os 7 livros todo ano. Ah, não, aí isso pra mim não dá. Já li uma vez. É que eu leio na versão não, digital, não né? tem paciência não, já foi. No caso, é o único que eu faço isso com Harry Potter. Eu gosto Mas de reler, também, né? Gosto de outros também. Percy Jackson. Ah, não, agora se for ler Percy Jackson todo ano não dá. É livro demais. Não, Percy Jackson só li uma vez, eu não li todo ano não. O Harry Potter é só isso que eu faço. E um que eu ainda não consegui ler nenhuma vez, assim, eu comecei, mas não me prendeu. Vou tentar de novo, é O Senhor dos Anéis. Desses aí eu só li Harry Potter. Eu acho que eu tenho um certo receio de ir pra Percy Jackson e pra Senhor dos Anéis. Porque é algo assim tão assim, ai não, esse livro é incrível. Se eu entrar e não gostar, eu vou dizer, nossa, eu sou estranha. Aí eu não entro, não me atrevo não. Que logo é um tipo de literatura que geralmente eu não escrevo. Eu acabo lendo mais a literatura que eu escrevo, por identificação.
O Percy Jackson eu li e gostei por até ser pouco parecido com o Harry Potter, só que com semideuses, né? Acho que o Rick Riordan deve ter se inspirado um pouco no Harry Potter, não sei, então gostei. E por gostar um pouco dessa coisa de mitologia grega também, né? Mas Senhor dos Anéis não consegui não. O Hobbit eu li, até gostei, por ele ser um pouquinho mais infantil, mas Senhor dos Anéis eu achei uma leitura muito exaustiva, muita página descrevendo tudo que está acontecendo e pouco diálogo, não consegui ir até o fim não. Pois é, o Senhor dos Anéis é muito voltado para aquela galera que gosta de RPG. Muito para eles. Aí, geralmente, eles é muito de descrição mesmo. Eu falo isso porque atualmente eu estou trabalhando num RPG junto com um amigo meu, o Eric Vinícius. A gente está trabalhando num RPG e vamos ver como é que vai ficar esse trabalho. Eu comecei a jogar RPG durante a pandemia, né? Reunia aqui uma galera, jogava pelo Discord, tinha lá um sistema de rolar dados virtualmente, era até divertido, a gente jogava D&D mesmo. Eu nunca joguei. Estou trabalhando com 2 amigos em um RPG. Mas quando sair para fase de teste, eu vou jogar. Já me intimaram. Sei lá, eu acho que você vai gostar. É interessante, né, no jogar RPG, mexe bastante com a nossa criatividade e interpretação e tudo mais, né? E no jogo lá, todo mundo acaba estando assim, no mesmo nível, não importa se você enxerga ou não, né? Porque o mestre vai ter que descrever para todo mundo o que está acontecendo. Ou Então, seja, ninguém ela enxerga. acaba sendo bem inclusivo. Ninguém ela enxerga. Sim. E aí, de onde veio a sua ideia para escrever Mabel? Mabel é uma... vamos lá. Eu sempre fui apaixonada por Coraline Neil Gaiman. Esse você conhece, né, Coraline? Pela animação, né? Maravilhosa, gente. A animação é maravilhosa. O livro é incrível também. Tanto assisti o filme várias e várias vezes, como li o livro. Então, pra quem amou Coraline, meu livro é um prato cheio. Eu li e tinha coisa. Eu confesso que eu li e comecei a ler e tinha coisa. Fiquei aterrorizada, fiquei com medo absurdo. Eu já ia pro meu quarto. Eu lembro que eu li esse livro fora do meu quarto. Aí eu ia 11 e pouco da noite pro meu quarto, cantando Glória a Deus, cantando Jesus Toma de Conta, porque eu tinha a impressão que o It ia pular em cima de mim. Por isso eu abandonei o It a coisa durante alguns anos, aí eu peguei, depois disse, não, quer saber, é só um livro, eu voltei e concluí. Amei o It a coisa. E aí o tempo se passou, eu comecei a dar aula de reforço lá em casa, e aí eu tinha um aluno, não vou dizer nomes aqui, porque acho que dizer nome não é legal. Então, eu tinha um aluno, ele era aquele típico preguiçoso, sabe? Que só estuda empurrado, não sei o quê. Ele era muito assim. E ele era apaixonado por Coraline, não julgo. Foi incrível. E aí ele pegou, falava que gostava de Coraline, não sei o quê. Aí eu, quer saber? Vou resolver isso agora. Eu falei, olha, e se eu contar pra tu uma história no tipo Coraline, criada especialmente pra você ouvir? Aí ele, vai fazer mesmo? E vou. Se tu prestar atenção na aula, fazer as tarefas, eu conto. E aí ele todo dia se dedicava, prestava atenção na aula, fazia tarefa, e aí eu dedicava 15 minutos, mais ou menos, todos os dias para contar essa história. Eu contei ela literalmente no improviso, de cabo a rabo, todinha. A história ficou linda, eu me apaixonei e disse um dia eu vou escrever esse livro. Isso aqui em 2018, 2019, por aí, por esse período. Na época eu não tinha notebook, então eu não tinha como passar para papel, porque ditar um livro para alguém copiar de caneta não é legal. E escrever em braille é sofrimento. Então, o tempo foi passando, memorizei a história do começo ao fim. E aí, o tempo se passou, eu decidi que estava na hora, né? Eu já tinha comprado meu notebook, escrevia péssimo, porque eu não sabia mexer direito no notebook. Fui pro meu LibreOffice, comecei a escrever. Só que quando eu cheguei no capítulo que apareceria o vilão, eu fiquei, algo de errado não está certo. Porque o típico vilão não era mais um vilão. E eu fiquei, meu Deus, o que eu faço agora? E aí que entrou o meu coautor, o H.C. Ciprestes, que é uma pessoa que eu conheço há muito tempo. E aí eu olhei pro meu amigo, olhei meio que
Essa é a figura de linguagem. Pro livro, ele disse, isso aqui bateu. E aí eu baseei o vilão nesse meu amigo. Eu percebi que eu tinha deixado alguns detalhes como se tivesse um vilão contando a história. Então eu baseei na personalidade desse meu amigo que trabalhou no livro junto comigo. Porque como ele era o vilão da história, ele passava traços, ele me ajudou a reescrever algumas partes, ele escreve muito bem. E Mabel nasceu disso. Nasceu de a necessidade de encontrar um vilão, sendo que a história apresentou um vilão. E eu só tive que dar, digamos que forma, aquela pessoa física. E o livro transcorreu maravilhosamente bem. Ele era para ser volume único, mas por causa da própria necessidade do vilão, a história continuou e virou uma série. Legal, legal mesmo, hein? Interessante, você aí usou a mesma estratégia utilizada lá da personagem lá de Mil e Uma Noites, ficar contando histórias pra enganar o rei. Pois é. E funcionou, o menino aprendeu até ler. Ele vai aparecer aparece na dedicatória do livro? Não aparece na dedicatória do livro. Eu perdi o contato com ele. Eu acho complicado dedicar o livro sendo que a pessoa não autorizou. Não é legal, porque tem pessoas que não querem que dedique, aí pode rolar processo judicial. Aí é melhor evitar. O livro nem saiu direito. Pegar processo? Não pode não. E aí, quais foram suas principais influências? Você já citou aí o Neil Gaiman, né? Tem mais alguns? Vamos lá. As principais influências foram Neil Gaiman, diretamente Coraline, e Tia Coisa. Então, é meio que a mistura disso aí, né, com a minha visão de realidade e a personalidade do meu coautor. Então, juntou tudo isso aí, nasceu Mabel. Mabel é uma história que se passa em uma cidade fictícia, não explica onde, nem qual país, então te dá a liberdade para acreditar, e é uma história narrada pelo ponto de vista do vilão. É ele que conta a história. Então ele está o tempo todo te convencendo de que ele não é tão mal assim. Então é muito isso. Tu vai decidir acreditar em quem está contando ou na tua interpretação. Uma parte do livro é contado diretamente em primeira pessoa, mas na maioria, não. É em terceira pessoa. É como se o vilão se escondesse na própria história. Nossa, interessante. Nunca tinha visto assim, um livro que fosse contado do ponto de vista do vilão. Nossa, é uma ideia bem interessante. Seria um It a Coisa contando sobre Derry. Sim, nossa, bem legal. Do Neil Gaiman, eu só li O Deuses Americanos. Esse daí eu nunca li. Eu li O Oceano no Fim do Caminho. Gostei bastante. Dos americanos eu achei interessante. Veio a série depois, mas eu nunca assisti. Acho que depois eu vou até reler o livro pra tentar ver a série. Eu acho que eu só, fora, né, os meus trabalhos, que eu literalmente tenho que ler, eu só reli um livro. Não gosto de reler. E a animação da Coraline, ela já tem audiodescrição ou você assistiu ela sendo enxergada? Aí eu não enxergava quando eu assisti ela, mas eu tinha baixíssima visão, então eu peguei poucos detalhes. Depois eu vou ver se ela tem com audiodescrição pra eu assistir com essa nova experiência, que quando eu assisti eu era baixa visão, né? Mas com baixa visão eu não conseguia pegar todos os detalhes, mas a animação é muito boa. Maravilhosa. Poucos filmes eles conseguem de fato pegar a aura do livro e transformar em imagem. E Coraline, o que ainda torna mais memorável é o fato dela ser em stop motion, né? E são poucas animações stop motion que são boas. E ela consegue encantar os adultos e assustar as crianças. Sim. Uma combinação perfeita. E você já tem tido algum feedback do livro? Ele tá tendo uma boa aceitação? As pessoas que leram ele completo já me deram feedbacks. Gostaram do livro, deram algumas dicas. E também já disseram que esperar na continuação. Ninguém acertou nada sobre o livro. Porque as pessoas, elas geralmente esperam que a pessoa com deficiência visual faça o livro sobre o quê? Uma pessoa não é cego, não é verdade? O cego que é o herói, é o demolidor. Enxergando o amanhã. Então, quando eu peguei, escrever ficção, um livro contado por um vilão meio, totalmente, na verdade, psicopata, que se intitula O Maior de Todos os Artistas, uma das frases lema do livro é:
Olinda, o lugar onde os sonhos do artista são a realidade. Então ele meio que distorce a realidade. Então as pessoas não esperam que vai acontecer as coisas que vai acontecer no livro. Então acaba que o feedback acaba vindo, mas em si a galera não acerta o que vai acontecer na continuação. E aí, como é assim, o seu processo de escrita da história, né? Você como uma autora cega, na hora de descrever as coisas, você ainda se lembra muito de como as coisas eram, ou você pede ajuda para fazer as descrições, coisas desse tipo, sei lá, descrever os personagens, os Na verdade, lugares. eu não sou tão fã de descrever tanto, porque eu acho que um livro que descreve muito acaba virando Senhor dos Anéis, né? Então, Sim. eu prefiro muito mais trabalhar com todos os sentidos. Trabalhar com cheiro, com tato, com atmosfera. Então, acaba sendo muito isso. A imagem, ela é descrita para você se entender onde você está, é descrito, mas em si, em Mabel, quem for ler o livro vai perceber uma coisa. O livro ele é difuso. Sabe aquela atmosfera meio sombria? O livro ele passa isso, porque é uma opção que nós tivemos. Porque Olinda, que é um lugar, ele não é um lugar claro, ele é um lugar esquisito, um lugar escuro, terra de cruz credo. É uma cidade meio abandonada, no meio do nada, onde uma entidade faz e acontece. Então não poderia ser um lugar descrito com cores bonitinho, não podia. Então, pela própria estética, ele é um lugar mais sombrio. Mas em si, ele é bem descrito. Agora a gente não cai na questão de descrever em excesso, porque cansa o leitor. E não é a Olinda de Recife, não. Não. Todo mundo pergunta isso. Mas eu acredito que todo estado do Brasil tem sua própria Olinda. Concorda? Cada qual Sim. pode se reconhecer um pouquinho, na verdade. Pode escolher qual Olinda é essa. Será que é a minha Olinda? Acho que um motivo. E a história em si nem se passa no Brasil, né? Na verdade, é opcional. Você pode decidir se é ou se não é. Ela passa no mundo próprio, né? Na verdade, sim. Porque, na verdade, Olinda, eu bati muito cabeça para encontrar um nome. E como a cidade é horrenda, muito esquisita, eu decidi botar Olinda. Até mesmo pela própria ironia. E já tem data, assim, de quando vai vir o volume 2 e ideia de quantos volumes vão ser? Bom, como eu já falei, né? Eu estou me dedicando a outro tipo de literatura, inclusive literatura infantil. Eu já tenho muitos originais escritos para séries. E eu estou me dedicando muito à literatura infantil. A Mabel, para mim, a realização de um sonho mudou minha vida. Literalmente, minha visão de mundo é outra depois de Mabel. Então, quando eu concluí Mabel e decidi me dedicar à carreira infantil, aconteceu algo bem engraçado. Por quê? Porque o menino que escreve comigo, ele não queria assinar a capa. Ele não iria assinar a capa. Ele não queria de jeito nenhum. Mas, porque eu disse que eu queria livro infantil, ele teve que assinar a capa. Porque, infelizmente, as pessoas elas têm muito preconceito. E tem muito aquela questão de... se eu escrevo um livro infantil sobre acolhimento, aceitação, uma criancinha ali, carente, que teve carinho, tal, tal. Se eu escrevo um livro adulto, que a cabeça daquela de uma criancinha é arrancada, não é coerente. É uma coisa incoerente. As pessoas não separam a obra do autor. Eles acham que tudo que o autor escreve é ele. Então, por isso houve a necessidade desse meu amigo assumir a responsabilidade do que ele escreveu, para ele continuar o livro. Porque o primeiro, ele foi meu coautor. Dali pra frente, eu que sou coautora dele. Entendeu? O universo é meu, a série é minha, mas eu dei mais poder e mais agência para ele. Até mesmo por essa questão das pessoas eles não saberem separar o autor da obra. Vamos ver. E aí ele vai dar continuidade e ele tem uma ideia de quantos volumes vão ser ou vai simplesmente deixar fluir e acabar, acabou? Simplesmente deixar fluir, porque quando você decide, vai ser tantos volumes, você acaba aprendendo a história. E é uma coisa que eu e ele já combinamos que a Caverna do Corvo, que é o nome da série, ela é extremamente extensa. Inclusive, ele já fez um spin-off. Tipo, spin-offs ele faz sozinho, no geral, ele faz sozinho, ele se vira com os abacaxi dele. Agora, quando se fala da série original, oficial, aí é eu e ele. Então, o segundo livro já está em processo, já está em processo bem avançado, mas não tem data. Porque o livro, o primeiro volume, acabou de sair, entrou em pré-venda em setembro. Então, lançar em cima no outro não dá certo.
provavelmente vai ser só no ano que vem. Para dar tempo das pessoas lerem, para o mercado literário respirar, porque eu tô trabalhando em outros projetos. Legal. Quem sabe depois Netflix ou algum streaming ou estúdio não pede os direitos para produzir uma série. Amém. Deus lhe ouça. Já pensou Ia ser- a primeira, acho que a primeira SEGA do Brasil com série na Netflix? Uhum. Por favor, se isso acontecer, exija você poder adaptar no roteiro, mano. Porque, Ah, sei com lá, todos esses certeza. estúdios, quando tentam adaptar uma obra, eles pegam o negócio e estraga. Estraga. Uhum, infelizmente acontece. É. E eu sou um pouco possessiva. Esse Uhum. meu amigo, ele tá no projeto, ele já tentou matar tanto personagem, Uhum. tanto personagem. Eu falei, epa, não, nesse aqui tu não mexe. E nosso processo é assim. Ele decide o que ele vai fazer e eu vou lá e corrijo. Que A gente vê o que aconteceu com Harry Potter. Eu gosto muito dos filmes, tenho lá minhas memórias afetivas com os filmes, mas enquanto a adaptação dos livros não foi um trabalho bem feito, não. Não, não foi. Principalmente pela quantidade do tamanho do livro, muito grande. Sim, sim. Bom, eles agora vão ter a chance aí de se redimir com a série, né? Vamos ver. Ah, pois é. Essa chance é pequena, já que geralmente estúdios só estragam. Uhum. Então, se um dia pedirem os direitos aí, fala, não, eu só aceito se eu poder opinar no roteiro. Com certeza. Opa. E você falando aí que, né, agora também tá focando um pouco em literatura infantil, e aí você depois pretende publicar outras obras desse mesmo gênero de Mabel, ou de algum outro gênero, ou só infantil mesmo? Na verdade, eu já tenho alguns originais já em processo de escrita. E é como Uhum, eu falei, eu escrevo em coautoria e escrevo sozinha. Quando eu uhum, escrevo em coautoria, eu escrevo e reviso. Então, eu uhum, faço supervisão geral. Já no sim. meu, eu mesmo faço sozinho, me viro, tal, aquele negócio todo. Mas eu não vou publicar só infantil. Eu também escrevo romantasia e drama também. Fantasia sombria, só sombra suave. Uhum. E quem quiser adquirir, né, a Caverna do Corvo, né, como faz? Bom, tem no site da editora. É só pesquisar pelo nome do livro e o nome da série que já aparece no Google, Sim. sem muitas complicações. Você me deixa o link também da editora, que eu deixo aí na descrição, né? Tá, O link ok, direto eu pro vou te livro, quem mandar quiser. depois. Que assim facilita. E quais são os formatos que tem? Tem formato impresso, formato digital pra gente? Tem braille? Ah, em Braille é um sonho. Muito difícil Uhum, conseguir, de fato, fazer esse livro em Braille. Porque, primeiramente, a editora tem que concordar. O custo de uhum, um livro em Braille, nós sabemos que é estratosférico. sim. E o livro ele tem 320 páginas, não, 330 páginas, se eu não me engano. Então, ele em Com Braille, braille isso iria triplicar, não é quadruplicar, não, moço? né? Por aí. Uhum. Só sei de uma coisa, seria muito, muito volume. Cego para comprar isso aí Uhum, não dá, não. Vai arrepender todo uhum, no mês. Então não ia ter uhum, condição. Mas tem ele físico e tem ele e-book. É uma coisa uhum. que eu falei muito, né, pra editora, olha, quero que tenha acessibilidade. E o e-book, ele tá muito bom, ele tá bastante acessível. Já pensou a ironia? O livro escrito por uma autora cega não tem versão digital pra gente? Pior que tem a vida de ironia, meu amigo. Não. E Pois é, já. audiobook também Ah, não. provavelmente não vai ter por enquanto, né? Porque a editora teria que investir, e contratar o narrador para ir lendo Uhum. todas essas Ou coisas, né? E então fazer a eu gravação. mesma contratar. Aí me diga, Uhum. tu acha que um autor iniciante consegue verba para isso? Pois é. Que fazer com IA não vira não. Já chega de Não, não, narração pelo de amor IA. de Deus, vou estragar meu Chega, trabalho? Não, chega. obrigada. Não. Eu Ou acho IA não. maravilhosa. Para correção, para tirar erro de português, maravilhosa. Mas para esse tipo de trabalho, não. Não, Sim. estraga a obra. Perde um pouco da beleza, para não dizer muito. Um livro assim de fantasia sombria narrado por um IA, não vira não. Tem que ter narrando lá, fazendo você se sentir dentro da história, te causando medo, fazendo as vozes certinha para determinada situação. Uhum, com certeza. Eu gosto muito daqueles livros que não é em si narrado, ele é dramatizado. Nossa, é Sim. maravilhoso. Uhum. Sim. Virar tipo radionovela. Não, é maravilhoso. Já li alguns livros assim.
a imersão é absurda. Sim. Acho que tem um aplicativo, acho que se não me engano o nome é Storytel, que lá tem alguns livros assim. Mas infelizmente os acervos acabam sendo muito pequenos. Sim. E aí a gente sabe, né? Se é demanda, se é preguiça mesmo de fazer, tipo, Eu consegue, creio que é demanda. não consome. Porque, É. vamos ser justos e honestos, a pirataria no Brasil é absurda. Sim. Absurda. Infelizmente, a realidade é essa. O escritor, ele acaba perdendo muito com o livro digital. Sim. Porque as pessoas elas pirateiam demais o trabalho da gente. Para você ter uma noção, William, eu reli Mabel 11 vezes. 11 vezes. E passou 11 vezes em revisão. Cuidado com palavra, com termo, tudo bonitinho. Foi um trabalho grande. Só para escrever foram 8 meses. Para escrever, do começo ao fim. Fora essas 11 revisões. Então foi um tempo grande, foi um investimento. Aí você pega, a pessoa compra seu livro e pirateia. Entendeu? Então isso é uma das coisas muito tristes na literatura. Infelizmente aqui no Brasil, escritor é só por hobby, paixão mesmo, porque se ele esperar viver disso, ter alguma remuneração que permita ele viver Só disso, se não for dá não. A não Rafael ser que ele Monte. seja o Paulo Só Coelho. se for Rafael Monte. Mesmo de estar na Netflix. Ou o Paulo Coelho. Mas o Paulo Coelho não morreu, não. Coitado. Mas foi um autor brasileiro que conseguiu Eu ganhar acho que ele bastante. já era rico. Ainda tenho uma desconfiança. Porque naquela época só escrevia realmente quem era bom de condição, era advogado, era jurista. Sim. Entendeu? Ele já tinha uma renda boa. O livro era arte, complemento, mostrar que era intelectual. Sim. Eu, quando criança, também já tive vontade de escrever livros, mas minhas histórias eram horríveis. Acho que não era pra mim, não. Eu prefiro ficar na condição de leitor mesmo e admirando as histórias dos outros. E na verdade, as pessoas dizem assim, você aprende a escrever escrevendo. Eu aprendi narrando, contando história. Então eu aprendi a escrever contando história. Eu contei muita história durante a minha vida. Meus irmãos mais novos. Antes de dormir eu sempre contava aventura de guerreiro, um mundo com fadas, com criaturas monstruosas. Então eu acabei aprendendo a escrever contando, para depois passar a escrever. Diz que o Hobbit lá do Tolkien também foi assim, né? Foi baseado em história que ele contava para os filhos dele na fogueira, tudo. Depois virou o livro e depois ele expandiu o universo pro Senhor dos Anéis, né? Mas nasceu assim. Pois é. Tem histórias que são tão boas que vale a pena ser escritas. Mas tem histórias que só devem ser esquecidas. De tão ruim que fica. Sim. E o do Percy Jackson eu já ouvi falar que também começou, acho que o Rick Riordan queria ensinar sobre mitologia grega de um jeito que fosse fácil do filho dele entender. E aí acabou surgindo o Percy Jackson. Graças a Deus, né, que ele inventou isso. Ganhou uma nota. Sim. Como adaptação não foi tão bom, pelo menos nos filmes, né? A série ainda não vi. Mas os livros, eu li os 18 livros do universo que acho que tem publicado até o momento. Eu acho que são mais. Deixa eu ver, se eu não me engano ele tem... são 21. Acho que ele tem 15 livros do universo principal, né? Do Percy Jackson. Aí ele tem 3 livros que se passam na mitologia do Egito. E 3 da Asgardiana. Então eu li os 21 livros publicados dele. Eu não leria esse horror de Os livro. 21 livros. É livro demais. Acho que eu perderia o interesse. Série é muito longa. Eu consegui ler tudo, mas gostei da história, né? Foi os primeiros livros que eu passei a ter contato com narração em primeira pessoa, né? Não era uma coisa que eu estava familiarizado, estava mais acostumado com narração em terceira pessoa. Mas aí depois me acostumei, aí peguei outros livros narrados assim também. Então quando eu for ler Mabel, eu já tô bem agora acostumado com narrações em primeira pessoa. Eu não acho comum. Eu confesso que eu nunca li um livro narrado, tanto em primeira pessoa como em terceira. Eu nunca li. Sim. Você já leu algum que é nessas duas? Nunca vi. Que tem hora que é o vilão contando história, mas ele sempre está contando, só que tem hora que ele se esconde. Por isso é até mais fácil para o leitor identificar qual é o autor que está escrevendo. Terceira, geralmente, é eu, nem sempre. E primeira, sempre é o menino que escreve comigo.
uma escolha bem interessante aí e inovadora. Quem sabe isso não vire uma tendência. Seria interessante. Mas é isso, assim, caminhando aqui pro nosso final, até para deixar o gostinho aqui de quero mais, para você voltar mais vezes, contar de novos projetos e tudo mais, né? Deixar o pessoal aí com saudade. Então, muito obrigado por você ter topado participar. Eu gostei bastante aqui da conversa. Nem vi o tempo passar, que a conversa foi muito boa. Não sei se você já participou de outros podcasts ou não, mas foi uma honra ter você Tá? aqui. Muito obrigada, meu primeiro podcast. E sim, em outro momento, quem sabe, né? Tiver outra oportunidade, tiver mais coisa para contar, novos projetos, seria uma honra voltar. Te receber aqui para divulgar as próximas publicações, para valorizar, né, mais os nossos autores brasileiros e nossos autores brasileiros com deficiência também, que merecem ser valorizados, né? E uma pergunta aqui que eu sempre faço no encerramento, para conhecer mais a respeito dos hobbies das pessoas, o que você curte fazer aí para relaxar além de ler, né? Porque eu acho que ler para você já não é um trabalho, é algo que você gosta de fazer, né? Você relaxa bastante, tem certeza que é um prazer, mas tem outros hobbies, outras coisas que você curte fazer? Bom, ler e escrever para mim não é só profissão, é hobby, como você falou, mas eu gosto muito de assistir anime, assistir série, Uhum. gosto muito disso. Acaba absorvendo muita coisa. Também gosto de assistir séries, filmes, ainda mais porque hoje com a audiodescrição, né? Isso facilita bastante. Anime, eu assistia quando eu enxergava, mas eu sou tipo Nutella, né? Então só vi aqueles clássicos, Dragon Naruto. Ball, Pokémon, Naruto vi as primeiras temporadas, não cheguei a terminar, né? Aí depois perdi a visão, aí não vi mais, né? E nem sei se existem animes hoje com audiodescrição, porque anime ele é muito visual, né? Então sem audiodescrição às vezes a gente perde muito o que tá acontecendo. Até agora não fiquei sabendo de nenhum anime com audiodescrição. A gente fica feliz quando eles dublam. A verdade é essa. Sim, Quando dublam. é. Esperei não sei quantos anos pra dublar de anime que eu quero É isso. assistir. Essa foi também das razões de eu não ter consumido muito anime quando era baixa visão, né? Porque tinha poucos dubladores, igual o Naruto. Só dublaram lá as primeiras temporadas, depois não dublaram o Shippuden. E como baixa visão, era muito ruim pra mim ficar acompanhando legenda. Eu não conseguia, não. E aí acabei não Eu assistindo cansei mais. de comprar DVD legendado sendo baixa visão só pra assistir as cenas. Eu não lia. Uhum, sim. E One Piece mesmo, só dublaram os episódios, né? Agora é que parece que estão dublando É, tudo, né? Mas antes tinha poucos, aí eu acompanhei só a alguns comunidade episódios. que gosta de anime, ela ganhou muito recentemente, muita dublagem. Infelizmente, muitos animes Sim. clássicos ou antigos, eles não vão ser dublados nunca. A realidade é essa. Tem muito anime que Uhum, eu assisti legendado com alguém. Eu queria muito rever de novo, mas eu sei que não vão dublar. Nunca. sim, sim. O Yu-Gi-Oh! GX, por exemplo, que são 4 temporadas, só dublaram 3. A quarta, não sei porque nunca dublaram e com certeza não vão dublar. Então, quem só consegue consumir dublado nunca vai saber como o anime termina. Se eu não me engano, eles terminaram. Eu tenho a impressão que eles terminaram, porque eu assisti até o final. Assim, o Yu-Gi-Oh! A temporada clássica lá com o Yugi, eles Não, com o foram até Yugi o fim, não, né? com o GX, né, que é O, o com o G, Jaden. o GX que é com o Jaden, até onde eu sei, só tem as 3 temporadas, né? Aí a quarta, onde o último episódio da quarta aí foi mal pelo spoiler das pessoas, para as pessoas aí, o Jaden duela com o Yugi, mas Ah, tem fã dublagem, né? Fãs que dublaram esse episódio, mas verdade, verdade. oficialmente ele não tem dublagem. Verdade, porque deram um tipo como se fosse um final na terceira temporada. E na verdade o final seria na quarta. Só que acabou que Sim, ficou por isso mesmo. A Rede TV não comprou a continuação. sim. Na terceira temporada lá, acho que o Jaden se funde com a Yubel e pronto, acabou. Mas tem uma quarta temporada ainda, que é o último ano dele na academia de duelos. Aí ficou como se aquele fosse o final. Eu jurava que era o final. Sim, por isso. Porque parece Tá. final. Tem gostinho de final. Sim, eles conseguiram dar um jeito de parecer o final, mas
Ainda tem outra temporada que eu não sei porque não dublaram. Eu não sei se é falta de demanda, né? Sei lá, se não. Como você falou, acho que a pirataria também. As pessoas ficaram muito consumindo em japonês mesmo no original, aí as distribuidoras falaram, pra que pagar pra dublar? Deixa aí que o pessoal tá consumindo em japonês mesmo. Só que tem uma questão também que começaram a proibir as propagandas. Então acabou que os animes eles sempre tiveram um custo mais caro para dublar, para tudo, mais caro. Então eles ganhavam muito dinheiro com brinquedo. Aí meio que proibiram as propagandas em TV aberta, aí caiu muita renda. Sim, Essa é a realidade. sim. Sem falar de que as pessoas que assistiam anime na TV aberta, a maioria cresceu e foi assistir anime em streaming e outras plataformas. Porque os animes da TV eram só animes para criança, no geral. Embora originalmente eles não foram produzidos para criança, né? É aí que caía a censura, né? Muitas cenas de anime censuradas porque criou-se essa mentalidade aqui no Brasil de que se algo tá em desenho é para criança, e o que não é, né? Anime no Japão lá é para de adolescente para cima. Uhum. Dragon Ball não era um desenho para criança, né? Não, inclusive o Brasil- clássico tem cenas bem adultas, piadas bem Sim, adultas. que foram cortadas aqui Censuradas. no Ocidente na censura. Aquela questão, né? Você não conhece a cultura do outro e rotula tudo que nem você crê na sua. Dragon Ball mesmo e muitos outros animes tem muitas cenas, piadas de cunho sexual e outras coisas, sem falar as cenas de violência, né? O, o sangue aqui no Ocidente foi tudo trocado por baba. Verdade. Rendeu até muita piada. Muita Sim. piada. E é isso. Mas aí a criança aqui no Brasil ainda conseguiu assistir, né? Um Pois é. Cavaleiros do Zodíaco com censura, mas foi. Mas eu ainda te recomendo. Os animes estão em alta e pra todo mundo que gosta de série eu recomendo. Fullmetal Alchemist, Brotherhood. Esse, eu já ouvi falar bem dele. Dá uma chance, né? Mesmo sem audiodescrição, acho que ainda dá pra Dá. aproveitar a obra. Maravilhoso. Ficou acho que uns 12 ou 13 anos como o melhor anime do mundo no Anime List. Moral ele tem, Sim, os otakus falam muito bem desse anime. com certeza. Mas é isso. Mais uma vez aí. Muito obrigado De mesmo. nada. E, gente, vou deixar aí o link, né, para vocês adquirirem o livro. O link também daqui do Insta da Érica, para vocês irem lá, seguir ela, prestigiar o trabalho dela, né? Vamos prestigiar aí o trabalho do pessoal aqui, dos nossos autores e dos PCDs em geral, né, que só estão querendo garantir o seu, como qualquer pessoa. Então, novamente, muito obrigada. É isso, gente. Se vocês gostaram e assistiram até aqui, né, deixem o seu like, porque vocês sabem que é assim que o YouTube funciona, né? O seu like ajuda ele a perceber que você gosta desse tipo de conteúdo e ele vai te recomendar mais, né? E vai mostrar pra mim que vocês gostam desse tipo de conteúdo e me motivar a produzir mais. Deixem aí nos comentários o que vocês acharam do episódio, se vocês gostaram, se querem que eu traga aqui a Érica novamente, mas como eu sempre falo aqui, se vocês não quiserem, eu vou trazer mesmo assim, porque o podcast é meu e eu trago quem eu quiser. Só pergunto pra fingir assim que eu quero saber a opinião de vocês. Mas brincadeiras à parte, comentem aí, né? O comentário de vocês é muito importante. Todas as sugestões aí são bem-vindas. Deixem aí sugestões de convidados que vocês querem ver aqui, né? Não é garantia que eu vá trazer, mas eu prometo ir atrás, tentar fazer um contato. Quem sabe aqui eu não consigo trazer, né? E se você é novo por aqui, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Sim, se inscreva, né, e ative o sininho para você ser avisado quando tiver vídeo novo, né, um episódio novo aqui. Se estiver acompanhando pelo Spotify, o link do canal do YouTube vai estar aí na descrição. Dá uma conferida lá, pois além do podcast, eu tenho aqui os meus conteúdos de programação, né, voltado para quem não enxerga, então é um conteúdo acessível com leitor de telas e tudo mais. E nos vemos no próximo episódio. Até mais, pessoal.